Sejam bem-vindos a mais um Residente Cast, um novo podcast do Grupo Eu Médico Residente. Eu sou Tatiana Calado, sou residente de dermatologia do Hospital IMIP, aqui de Pernambuco, e vamos continuar, o nosso projeto aqui. E essa temporada está sendo assim, muito especial. A gente está trazendo eu e Martina, residentes, que vão contar suas histórias para chegar até a sua sonhada aprovação na residência médica. E não só as histórias bonitas, não, mas tudo que está por trás dessa decisão, desse processo, do que envolveu, na verdade, tudo que eles viveram durante essa jornada. Então, os perrengues, as mudanças de vida, enfim, os erros, os acertos, tudo isso para agregar na nossa vida e na sua também aí. Olá, gente, eu sou Martina Duarte, sou médica formada pela UPE, né? Estamos aqui juntas. Tem sido uma experiência incrível, tem sido um prazer, ouvir tantas histórias que nos inspiram. E eu tenho certeza que também está inspirando a vocês por aí. E hoje a nossa convidada, tem um quê muito especial, com certeza tem uma história diferente que vai agregar bastante. E ela é Gabriela Nóbrega. Seja bem-vinda, Gabi. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito Gabi obrigada. É residente do 2º ano de cardiologia do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Pois é, Gabi é daqui, né, Gabi? Mas está lá em Porto Alegre fazendo sua residência. Conta mais aí, se apresente para nós todos. Pra gente aí, Gabi. Então, muito prazer estar aqui, muito prazer mesmo. Prazer muito feliz poder compartilhar um pouquinho da minha história. E, bom, eu sou Gabriela, eu tô no R2 da Cardio, fiz clínica médica lá também, tô morando lá em Porto Alegre há uns 3 anos e pouco. Mas recifense, sotaque não nega, não vai mudar nunca. Tu finalizou a faculdade de medicina aqui mesmo? Finalizei, me formei na FPS e decidi ir para lá por alguns motivos. Sim, que nós vamos conversar. A gente vai querer saber como é que você chegou até Porto Alegre, né? Sim. Que a residência pode levar a gente para muitos lugares, né, Tina? Diferentes. Sim. Cada um tem sua história. Sim. A gente vai querer saber um pouquinho mais hoje, detalhes. Gabi, quando foi que surgiu a ideia? A ideia não, A vontade, o desejo de fazer residência médica. Já era uma coisa óbvia. Assim, primeiramente, já queria ser médica desde sempre, já tinha uma inspiração familiar para isso. Como foi a ideia de querer ser médica e depois de Gabi, estudando de medicina, querer ser residente? Como foi? Conta pra gente essa história. Não tenho nenhum médico na minha família, então essa inspiração familiar em relação à questão profissional não teve. Eu, particularmente, nunca quis medicina. Não é uma história muito romântica. Mas eu sempre quis fazer música, então... Que a gente já sabe que ela tem uma história aí. Ela tem uma história importante. Que tem a ver com a residência. Sim, e a gente vai descobrir mais pela frente. Ponto. Sim. E eu sempre quis fazer música. Optei por seguir esse meu destino. Só que no 2º ano... Na verdade, logo após meu intercâmbio, foi no 1º para o 2º ano de colégio mesmo, assim. Sim. Eu fiz high school na Nova Zelândia. E teve um gap aí que eu achava que seria muito legal eu fazer relações internacionais. Então, sempre quis fazer música, mas teve um período em que eu mudei para relações internacionais, depois voltei para música. E no último ano, assim, eu realmente decidi fazer medicina por uma questão de Grey's Anatomy. Assim, gente, o quanto essa série realmente mexeu com a população mundial, né? Não é muito romântica a minha história com a medicina, mas eu tinha síndrome de Christina Yang, que queria ser cardiologista, operar corações desde sempre, então... Mexeu com você de verdade, né? Mexeu muito. Essa série é incrível, sério, tá? Você tem que assistir, pô. Já tentei, amiga, mas... Meu Deus, é muito boa. Eu sou muito apaixonada por Derek, muito sério. bom, muito bom. E o pior, eu assisti dublado. Então a voz dele... me perdoe, assisti dublado. A voz dele tem a voz dele em vários outros filmes nacionais. Meu Deus do céu. Então sempre que eu escuto a mesma voz, eu fico... meu Deus, a voz de Derek. Boa. Aí mudou o destino, né? Sim, completamente. Eu queria muito ser cirurgiã cardíaca. E eu queria fazer cirurgia cardíaca até a metade da minha faculdade. Meu Deus. Eu sempre quis, desde que eu decidi fazer medicina, eu sempre optei, eu vou ser cirurgiã cardíaca. E nisso, no meu 2º intercâmbio, que aí sim eu fui passar 1 ano só em cardio, Tu fez um intercâmbio, então, durante a faculdade de medicina? Fiz. Durante o ensino médio Me também. formei em 7 anos por isso, porque eu passei 1 ano fora. Aonde? Eu morei em Londres, fiquei 1 ano lá. Uau, que incrível.
Muito legal. E viveu a cardio, porque a gente provavelmente a gente ia perguntar, né? Não, você rodou em algum lugar? Não, rodou em Londres. Rodou em Londres. Um ano, Foi bem né? legal. Um ano. Isso em que período da faculdade? Foi no meu terceiro para o quarto ano, terceiro ano de faculdade. Que incrível. E eu não tinha passado em cardio na faculdade, então eu não sabia nada de cardio. Aí cheguei lá, tinha um curso de eco, uma aula de eco, uma aula de eletro, uma aula de fisiologia, tudo em cardio em inglês, assim. E aquele negócio difícil. Imagina, em português. E eu tinha prova em cada setor, assim, sabe? Então, pra mim, foi muito difícil nessa questão. Mas foi muito bom, porque eu já queria cardio, né? Só que eu queria cardio dentro da cirurgia. E nisso... Foi cardioclínico, então. Cardioclínico lá. Foi cardioclínico e eu consegui fazer 2 estágios por fora, dentro da parte cirúrgica. Na verdade, no King's College, no King's College of London, né? Na parte de transplante hepático. Fiz costume. E, minha gente, eu cheguei lá. Com uma naturalidade, entendeu? Muito. Realmente, eu me senti exatamente assim, pulando no meio de um setor chiquérrimo em Londres. Eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Mas, ao mesmo tempo, louca pra aprender e ver se era realmente aquilo que eu queria. E eu descobri que eu não queria, porque dentro da equipe de transplante hepático e renal, foi muito legal viver aquilo, mas eu descobri que a parte que eu mais gostava era de sair pra comer pizza com o pessoal no final. Eu pensei, não é a cirurgia que tá me encantando, né? E lá eu descobri que realmente era a clínica, a minha energia, assim. E fiz um outro estágio, que eu fiz a parte de cardio no Middlesex University of London. Mas eu cheguei a fazer um estágio de cuidados paliativos no Marie Curie. E meu professor de lá, quem estava com a gente na sala lembra muito disso, inclusive Gabriel, meu namorado também. Ele falou, não sei por que vocês trouxeram esteto para cá, vocês não vão conseguir, como brasileiros, fazer nada prático aqui em Londres. Caramba. E isso foi um baque muito grande pra gente. Sim. Então eu fui atrás de estágios, não só porque eu queria viver um pouquinho dentro do hospital e era uma parte muito teórica. Lá em Londres a gente fazia dentro da faculdade todas as atividades, então não tinha nada teórico, sabe? Então eu usei aquilo como garra e mandei e-mail para um monte na verdade para 21 hospitais para tentar fazer um estágio extra. Um estágio mais prático, é isso? Um estágio mais prático. E daí, certo. porque o King's College of London, eu fiz estágio na equipe de cirurgia só olhando, né? Não podia tocar em nada, nem, obviamente, assim, bem observador. E eu consegui no Marie Curie, na parte do hospice, né? De cuidados paliativos. E me encantei muito pelo serviço, me encantei muito por cuidados paliativos. E foi ali que eu realmente bati o martelo, assim, não quero clínica por causa do primeiro estágio, não quero cirurgia por causa do primeiro estágio e quero clínica por causa do segundo. Então, enfim, olhar no olhar, sabe? Aquela coisa de, enfim, parte de cuidados paliativos como um todo me encantou muito, assim, não é cardioclínica. Com o paciente, né? Sim. Nos finais de vida, muitas vezes, enfim, a depender do caso, é bem especial mesmo, né? Sim, e quando você gosta, já tem uma naturalidade, já tem uma aproximação com essa área, assim, né? Desperta, eu acho, algo diferente, né? Sim. Que só a clínica tem Só. esse lado. Admitir. Esse lado realmente do médico estar ali ao lado do paciente num momento tão fragilizador, digamos assim, da vida. E deve ter sido incrível, assim, na tua história, né? Sim. Pessoal, profissional. Sim, com certeza. Abre um parêntese aí, conta um pouquinho como foi esse desejo por fazer intercâmbio fora. Não é uma coisa que a gente ouve muito, né? São poucas pessoas que querem parar uma graduação que já é muito longa, né? Perfeito. Pra ir. E como é os trâmites, assim? Foi fácil? Acredito que não. E o inglês, enfim, sim, também. Tu já tinha um bom inglês pra ir. Sim. Só um parêntese. Um parêntese importante. Eu tinha terminado... Eu fazia inglês desde pequenininha, assim. Meus pais me criaram muito pro mundo, assim. Apesar de ser filha única e serem corujas, assim, comigo. Sou bem agarradinha, assim, com eles. Bem próxima mesmo. O que também é um ponto difícil de morar fora, né? Imagino. Mas eu fazia inglês desde pequena e com 14 anos eu terminei meu curso de inglês, né? E nesse período eu queria... Meus pais conversaram comigo e disseram, filha, tem seus 15 anos,
O sonho da minha mãe sempre foi ter uma festa de 15 anos e ela não pôde ter, então eles juntaram desde pequenininho uma poupança para minha festa de 15 anos. E quando eles me disseram isso, eu primeiro fiquei chocada, né? Porque eu não sabia que tinha essa história. Era uma surpresa e eu não queria aquilo de presente de 15 anos. Eu queria um intercâmbio. Aí eu falei, gente. não quero festa, não quero... Ai, meu Deus, imagina. Assim, eu entendo, adorava e eu entendo super quem fez, Sim. né? Mas eu queria usar o dinheiro de uma noite para passar meses conhecendo pessoas e eu amo isso daqui, sabe? Essa conexão de aprender muito um com o outro, com o olhar do outro. Então, eu queria viajar, eu queria aprender fora. E depois de muita conversa, depois de muitos nãos, Nossa, imagina. aí eu convenci os dois a me deixarem ir. Isso no ensino médio ainda. Isso, ensino médio. Daí Então eu já fiz foi teu... high school. Então já ficou uma contato. sementinha, né, pra faculdade. Sim. E Exato. aí amarrou o inglês que eu tinha aprendido aqui, né, em Anos Recife. de curso, né? É, Isso. anos de curso. E aí, durante a faculdade, como é que você foi em busca, assim, rapidamente, né? Brevemente. Foi pela faculdade? Foi pela foi por fora? faculdade. Foi Ciências Sem Fronteiras. Ah, tá. Sim. Tá, entendi. um programa do Foi Ciências Sem governo da Fronteiras. época. Massa, incrível. Eu passei um ano lá. Nessa história, tem muito link com o atual, né? Com a residência atual, porque lá, não sei se eu tô muito perto, muito longe. Tá ótimo. Tá bom. Making off. ou não. Lá eu conheci Gabriel, que é meu namorado, né? A gente namora há 7 anos. E isso tem muito a ver porque com a questão do lugar onde eu decidi fazer residência, né? Meu preparatório, com todas as minhas formas de estratégia de estudo para organizar um método de tentar, né, passar onde eu queria. Então, acho que a gente Perfeito. vai falar um pouquinho hoje. Então, no caso, no meio da faculdade, você teve esse intercâmbio para Londres e no intercâmbio conheceu o Gabriel, que é o seu atual namorado. Sim, isso Que aí. era de onde? Curiosidades. Nossa história é bem bagunçada, Ele é assim. daqui Ele é também? mineiro, Ah, ele é mineiro. mora em Porto Alegre. A gente se conheceu em Londres e estamos morando em Porto Alegre. Então, Ok, entendi. recifense, mineiro, em Porto Alegre, Como- se conheceu em Londres. Esse episódio na vida de Gabi foi bem decisivo, né? Sim, Conheceu a pessoa com quem sim. você tá e que mudou um pouco a trajetória Sim. da tua vida, né? Sim. E ainda pode chegar perto da decisão de cardio. Sim. Né? Sim. Sim. Então, Gabi voltou de Londres decidida por 2 coisas. Fazer residência de Sim. cardioclínica, que até então, aí, por inspiração de Grey's Anatomy, Sim. etc., era cirurgia cardiovascular. Sim. E aí, Gabi volta decidida por cardioclínica e também por fazer residência fora. Sim, isso. Voltei. Isso no 4º ano, né? Não, tu voltou para Eu terminar voltei o 4º no ano. quarto. Eu fui no terceiro e voltei no quarto. Então, meu internato, eu também tentei focar, enfim, para prova para lá, né? Uhum. Meu namorado fazia neuro, eu fazia cardio, então... Tu chegou no internato já decidida a fazer cardio. Sim, Já sim. quero fazer clínica para chegar em Sim. cardiologia. Já estava Sim, tava bem definido isso. definidinho. E teu internato, como é que foi, assim? Você já iniciou o teu preparatório de estudo já no 5º ano, já que havia também essa decisão sua, que você já carregava consigo. Sim. Isso já te ajudou a iniciar o processo da residência? Como é que foi? Sim. Eu iniciei o preparatório no penúltimo ano, no 5º ano, né? Uhum. Na verdade, o meu foram 7 anos, né? Por causa do intercâmbio. É Então, verdade, é verdade. Mas... No primeiro ano do internato, no né? primeiro ano do internato. Então, comecei desde cedo, assim, assistia às aulas presenciais e tentava organizar sempre com o que eu estava vendo na prática, né? Às vezes não dava, muitas vezes não dava. Então, eu tentava seguir as 2 coisas. Focar o cronograma e, ao mesmo tempo, que eu dava uma lidinha, alguma coisa do dia. Tipo, uma lida rápida, de meia hora. Geralmente, eu fazia isso. Eu lembro que alguma dúvida minha do dia, eu pegava, estudava meia hora. Eu sempre tentava pegar uma horinha não, assim, um tempo, né? Uhum. No caso, máximo meia hora, para estudar alguma coisa do dia, alguma dúvida do dia. Da vivência do Do internato, meu né? internato. Não queria fugir, assim, sabe? Uhum. Então, eu lembro bem que eu fazia isso. Mas eu tentava seguir o cronograma. E aí, Gabi, já era uma decisão tua terminar o internato e ir direto para residência? Ou tu pensava em trabalhar um tempo? Era uma decisão minha ir direto, assim. Era uma decisão por questão logística, assim, né?
voltando à história, é bem inevitável não falar do meu namorado na história, porque ele morava lá em Porto Alegre, né? E nosso objetivo era fazer inicialmente prova em São Paulo. E nisso ele ele passou, fez R1 de clínica lá no Hospital Moinhos de Vento. E eu estava no meu último ano de internato aqui. Então, ir para São Paulo seria mais um ano namorando à distância, né? No caso, ele já estava em Porto Alegre, né? Ele passou direto, ele era um ano na minha frente. Ele já sim. estava em Porto Alegre por muitos anos. E passou direto. Nesse contexto, eu fui visitá-lo. E antes de fechar a prova em São Paulo e tudo mais, eu conheci o hospital. Ele falou, vem conhecer meu hospital, aqui como é que é, né? Então, A vivência. Ele fazia clínica médica, né? isso, fazia clínica médica lá. E nesse contexto, eu visitei o hospital, me encantei. Né? O Moinhos de Vento é o segundo melhor hospital do país e para mim isso foi um choque poder entrar e conhecer os preceptores e meu namorado me apresentou, né? Ele era R1 da clínica, me apresentou a equipe, me apresentou o hospital, como é que funcionava e eu pensei, poxa, é isso que eu quero. Eu não vou fazer mais prova em São Paulo, vou fazer em casa. Fiz prova realmente aqui em Recife, não passei. E lá eu consegui passar em 4 lugares. Foi bem focado, assim. Tinha muita vontade de falar, né? Eu acho que a sua vontade, visualização, tudo, né? Desejo, estava muito isso focado faz total lá, diferença, né? na preparação. Com certeza. E o mais engraçado é que ele foi meu R2. Eita, sim. Porque eu passei no ano seguinte, né? Que eu era no internato. Do internato eu entrei pro R1, que ele já era meu R2. Que ele sempre estava um ano na minha frente, né? Então foi bem Ô, Gabi, diferente. E assim, a gente estava até falando antes de iniciar, né? O primeiro hospital, o maior hospital do Brasil é o Albert Einstein, Isso, né? isso. Então, o teu hospital está aí no segundo lugar. Está no segundo. E como é que você encarava, então, a tua preparação, sabendo que você ia estar concorrendo com, né, pessoas, assim, super de excelência, né? De preparação, assim, com outras pessoas do Brasil, querendo um hospital tão renomado. Como é que você ficou, assim, como é que você se preparou para lidar com esse tipo de competição que ia vir ali na frente? No 6º ano do internato, né? Porque ela passou direto, então Exato. Precisou. Eu vou dizer que não foi uma coisa... Eu decidi poucos meses antes, mas eu sempre queria em São Paulo um lugar assim, concorrido, né? Claro. Eu pensava sempre em um hospital similar nesse contexto. Por exemplo, aqui minha primeira opção foi o português. Então, porque meu TCC foi dentro de inovação, a gente elaborou um aplicativo para o manejo de dor para paciente oncológico na emergência, aqui no IMIP. E eu sempre estava vinculada a essa questão de tecnologia. Do intercâmbio também me apaixonei tanto por cuidados paliativos que me juntei com o Gabriel, né, meu namorado. Sim. A gente fez, junto com a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, a gente construiu um aplicativo que deu super errado. Super errado. Eu achei que ele ia dizer que deu super certo. Ele lançou, a gente apresentou e foi bem... Inicialmente parecia dar super certo e depois deu super errado. Mas veja, a experiência de ter vivido, né? Uma elaboração de um aplicativo dentro da área de saúde em Londres, enfim, isso já... A gente trouxe o que a gente aprendeu lá em Londres, na parte de cuidados paliativos. No IMIP, né? Que maravilha. Junto com o pessoal do IMIP, a gente fez, junto com outras pessoas do Brasil, né, da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, a gente construiu um vínculo bem legal e depois a gente ficou fazendo parte do Comitê Nacional de Cuidados Paliativos por um tempo, assim. E hoje Gabriel é paliativista, meu namorado. Então, legal. Ele segue clínica, na história. Ele tá agora em cuidados paliativos. Isso, ele fez clínica e paliativo, né? E minha ideia, na parte da cardioclínica, houve um período aí que eu queria, antes da cardio, fazer paliativo também. Mas acho que o meu é mais... associado, talvez, não sei. Acho que não realmente para o paliativo, né? Não pretendo fazer uma especialização nem residência em cuidados paliativos. Mas teve uma duvidazinha aí entre cardio e paliativo. Não, sempre foi cardio, mas eu queria fazer também, né? Houve um período aí que eu me encantei muito. Influenciada por ele também, né, Gabi? Sim, com certeza. Gabi, o que é que mudou, então, do 5º ano para o 6º ano, na tua preparação, no teu foco? Pensando agora nas provas de residência médica. Ainda conciliando com o internato, claro. Mas o que é que mudou do 5º para o 6º? O que é que você acha?
Mudou. Fazer mais questão, não focar tanto em videoaula, no estudo mais passivo. Era um estudo mais ativo, assim, porque no quinto, eu via mais aulas, Resumos, né? seguia um pouco mais o cronograma. E como estava chegando muito, muito perto, eu tinha que fazer algo que me mexesse, né? Tirasse da zona de conforto, isso, né? que me tirasse da zona de conforto. Então, eu fazia alguns resumos super coloridinhos e, enfim, né? Aquelas coisinhas lindas, coloridas. Né? E uma coisa que me ajudava muito, eu tinha uma prancheta que ela era de um lado pergunta, eu fazia, né, com post-it. Eu fazia de um lado pergunta e do outro lado resposta. E eu gostava muito de estudar com minhas amigas. Então, eu tinha 2 amigas, 3, que a gente se juntava e brincava daquele joguinho. E muitas vezes, até quando a gente não queria interagir uma com a outra, era só para sentar e estudar, cada um no seu quadrado. A gente sentava, conversava, né? Inevitavelmente, a gente falava, mas a gente botava despertador, assim, 50 minutos sem falar um pio. A gente apertava e ficava juntas ali estudando. Nesse contexto do 6º ano, do último ano, né? Eu fiz o Classroom. Aqui... A salinha de estudo, né? De estudos, isso. Pode falar, tranquilo. Fiz salinha de estudo, me ajudou muito. Passava o dia no hospital e no final do dia conseguia ir pra academia, né? E depois da academia, ir direto pra lá, ficava até 11 horas da noite. Caramba, que... Foco total. Foco total. Isso foi mais nos últimos 4, 5 meses, assim. Tá, então mudou. Então, no último ano de estudo, do primeiro para o segundo semestre, Sim. que geralmente, e realmente existe, né, isso, um foco total ali no segundo semestre. Sim. Talvez, assim, para quem inicia já no método mais ativo, excelente. Questão, flashcard, enfim, caderno de erros, e aí mantendo as revisões, enfim. Às vezes a gente atrasa, é normal. Mas assim, no estudo mais ativo. Quem não faz isso desde sempre, como você tá vendo no 5º ano, que estava mais ali no passivo. Aula, resumos lindos, maravilhosos, coloridos. Sim. Mas aí, quando vai chegando perto da prova, eu acho que é uma necessidade natural, um teste. Sim. O ideal, começar antes com o estudo ativo. Mas para quem não conseguiu fazer isso, enfim, tem um tempo aí do segundo semestre para dar o gás, como você deve ter dado. Isso. O ideal seria realmente fazer isso desde o começo. Eu segui de uma forma mais passiva no penúltimo ano, né? Sim, sim. E no último ano, nesse período mais curto, eu fazia muita questão. Isso daí desde o começo do último ano, né? Eu fazia questão. Se eu tivesse muito cansada, eu fazia questão. Se eu tivesse mais ou menos, eu estudava e fazia um pouquinho de questão. Se eu tivesse super ativa, eu estudava e fazia questão. Então, sempre eu terminava em questão. E eu marcava, principalmente as que eu errava. Então, eu voltava para os meus erros. Eu tentava sempre fazer questão a mais, né? Assim, a mais que eu digo não do meu limite naquele dia, mas eu digo fazer questões novas, mas voltar para as que eu tinha errado. Isso era sempre uma prioridade para mim. Como é que tu acha que isso mudou, assim? Na verdade, a tua forma de lidar com o erro. Porque muitas vezes isso machuca, né? Machuca errar, ninguém gosta, enfim, de estar ali errando, enfim. E às vezes isso pode até causar um efeito rebote do tipo, não tô crescendo, bem, não tô indo bem. Minha porcentagem, a gente escuta demais isso, a porcentagem de acertos na prova. Não tô evoluindo, não tô crescendo. E parece que existe um platô, num certo momento. E aí, a partir de um número de questões realizadas e à medida que isso vai aumentando, você consegue subir, parece que dá uma guinada no estudo, e aí o teu percentual de acerto vai subindo, né? Como é que foi pra tu lidar com os erros? Pra mim, particularmente, eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre gostei muito de feedback, assim, agora filosofando na vida, né? Mas respondendo a tua pergunta. Eu sempre fui atrás, no internato, eu chegava para um colega, inclusive na residência eu fazia isso, chegava para um colega, meu preceptor, perguntava o que o senhor acha, o que a senhora acha que eu posso melhorar, que dentro desse estágio, eu sempre falo isso, me diz 3 coisas que eu posso melhorar. Eu sempre falo porque a pessoa fica muito vagando, né? Não, mas objetivo, me diz 3 coisas que eu posso melhorar. Para tudo.
Então, talvez por essa minha personalidade de sempre ir atrás dos meus erros, como pessoa, assim, pedir feedback para minhas amigas. Como eu sou filha única, minhas amigas sempre foram, tipo, irmãs, assim, para mim, sabe? Então, a gente sempre compartilhou muito essa história do que eu posso melhorar. Claro, né? Isso. Como um todo, então. E até no processo para a residência médica também tem isso, né? O Exatamente. erro é uma forma de falar, tu Sim, pode você melhorar pode melhorar nisso aqui. nesse assunto. Eu acho que é Sim. isso, né? Você enxergar os seus erros, enfim, as suas dificuldades, as matérias que você não conseguiu elaborar ainda, não conseguiu, né, memorizar direito, entender, compreender. É isso. Onde eu posso melhorar? Olhe para os seus erros. Sim. Vai em busca deles, Sim. né? E principalmente assim, eu olhava e pensava. Eu pensava com uma raiva boa, assim. Errei essa questão, não vou errar mais ela aqui. Eu vou fixar, porque eu errei agora, essa questão não me pega mais. Entendi. Daí eu pegava com a raiva boa, né, assim. E daí na próxima, se eu errasse de novo, eu ficava com mais raiva ainda. Eu falei, não, na terceira, agora, isso daqui eu não vou errar. Posso errar tudo, mas essa aqui eu não vou errar. E só pegando esse teu gancho aí pra finalizar, o erro, ele também... O bonito do erro é essa emoção que se cria. Porque quando você cria uma emoção aliada ao que você está vivendo, aquilo se torna muito visceral em você. Aquilo você fixa. Às vezes um acerto, você não vai lembrar muito bem, porque você ficou na sua zona de conforto, Exato, queira ou não queira. A viu ali, ficou verde, a questão, beleza, vou passar. A bolinha verde no simulado e vou passar. E a bolinha vermelha, na verdade, é um alerta mesmo e mexe com você, gera emoção. Mas esse é o bonito do erro. Isso. É gerar essa emoção, gerar esse fato que você precisa relembrar. Por isso que dói muito errar de novo, mas saiba, você está crescendo ali nesse momento. Exato. Exatamente, perfeito. E pegando agora essa questão que você falou também dos post-its. Teus post-its que tu fazia eram teus erros, era a memorização? Porque parece até um flashcard, né? Eu tinha pensado isso, né? Que ela colocou a pergunta de um lado. Manual dela, assim, né? Que ela criou. É tipo um flashcard manual. E eu também colocava umas coisas muito engraçadas. Umas coisas detalhes, muito engraçadas, assim, fazer mnemônico, Malu. Depois eu vou até mandar uma mensagem pra ela, porque a gente fazia muito isso. Malu é uma amiga minha que é GO hoje em dia. Ela fez no IMIP também. Sim. E a gente fazia mnemônico e tentava criar uma coisa engraçada e quase ao ponto do ridículo. E a gente lembrava na hora da prova, né? Porque a gente criava juntas e criando juntas a gente achava aquilo engraçado, ria e fixava, né? Então, principalmente coisa de GO, que era mais difícil, assim, pra mim. Não, tá. Só olhando. Sim, pra mim. Mas vários da Coreia. Meu Deus, era muito difícil. Enfim, então me ajudou muito essa estratégia, pontualmente. Muito massa. Cria uma emoção também. Assim, cria uma... é irônico, é ridículo ao mesmo tempo, enfim. Sim, essa é a ideia. E é um estudo ativo. Sim. Então, tá valendo demais. Super. Eu fazia algumas coisas parecidas, assim, na monitoria. Eu fui monitora 2 vezes e nas 2 vezes, quem deu monitoria comigo foi meu monitor, né? Sim. Também eu já tinha essa vontadezinha. Eu sempre falava de ser monitora algum dia, né? Então... Eu fui monitora de imagem e de anatomia. E nas 2 eu usava alguma coisa legal, divertida, algum docinho. A gente, por exemplo, fazia joguinhos de uma competição saudável, né? De respostas e perguntas com docinhos no final. Sensacional. Então isso era... Eu ia amar ir pra essa monitoria. Não peguei, muito mais legal. Não. Então, você não acabou não sendo minha monitora. Não foi. Mas é isso, eu trouxe um pouquinho também pra residência. Lúdico, né? Dessa questão lúdica, isso. Não pela poetização, pelo romantismo, mas por essa questão de poder aprender de uma forma mais gostosa, de uma forma mais leve. Então, era isso que eu priorizava. Não gostava daquela coisa muito rígida. Sim. Né? Na residência, quando eu era R2 da clínica, eu sentava com meus R1s e tinham tópicos, assim, no primeiro mês. Eles vão escutar isso. E a gente vai lembrar junto, assim, porque foi muito legal. A gente pegou o primeiro mês e a gente pensou, o que é que o R1 da clínica precisa saber? O que é que o R1 da clínica não pode deixar de saber? Pra não passar vergonha, pelo menos, assim, no primeiro mês. Vergonha no sentido de, claro, aprender
toda dúvida é válida, jamais é uma vergonha. Mas eu digo, a palavra não é vergonha, eu tô tentando lembrar um outro termo. Mas, enfim. Pra não ficar uma saia justa, Isso, saia né? justa. Não Uma deixar coisa... passar. Isso, não deixar passar. Vergonha não. É. Acho que não existe vergonha de forma alguma. A gente fazia joguinhos do tipo imagem-ação, botava post-it na cabeça e, sei lá, ceftriaxona. Eu pego gram-positivo. Aí sim, eu pego pseudomonas. Não. Então, é uma coisa mais divertida, assim, sabe? E, enfim, acho que foi útil pra minha vida, assim, até hoje. E assim. tá sendo, né? Ô, Gabi, vindo agora mais para essa parte da preparação mesmo, chegando aí pertinho das provas, né? Das provas fora e tal, como é que foi essa organização? Porque, assim, se você mora aqui, faz prova aqui, na última semana, às vezes, você intensifica o estudo, você já sabe como é, já sabe o local que você vai fazer e etc. Mas e aí, toda essa viagem, né, para ir fazer prova em Porto Alegre, como foi essa organização dessa etapa? Foi difícil, porque tem a questão da dependência financeira, né? Sim. Então, meu pai contribuindo para a viagem, vai e volta, e tem cada prova é um valor caríssimo. É muito caro. E você fez prova em Porto Alegre e em São Paulo? Não, só Porto Alegre. Só Porto Alegre. Eu desisti de fazer em São Paulo e fiz prova lá em Porto Alegre e aqui, né? Aqui e lá. E foi difícil, assim, porque lá eu não conhecia ninguém, né? Então, estudar para um lugar que você não conhece ninguém, exceto pelo namorado, né? Querendo, não é difícil. Por mais que eu já soubesse das histórias dos meus preceptores que eram músicos, né? E aquilo me brilhava muito os olhos. Eu não conhecia ninguém, era tudo um escuro para mim. E aí tu vai na semana de prova. Daí eu lembro que eu consegui passar uma semana lá. Não lembro, acho que foi férias ou foi algo assim que eu consegui passar um tempo, estágio optativo, algo assim. Eu fui e me preparei, usei esses resuminhos que eu tinha feito para revisar tudo. E uma coisa que eu não falei, esses post-its eu baseava muito nos meus erros das questões. Então, eu sofria com a questão por ter errado, né? Sofria no sentido bom, assim. Assimilava aquele meu erro. Geralmente eu fazia um post-it e deixava ali. Então eu revisava o post-it dos erros. Também tinha tipo um caderno de erros, só que em forma de post-it. Em forma de post-it. Virou um material de revisão, de fato, né? Retomada do conteúdo. E aí tu viajava, levava tudo? Levava tudo. Isso aí, levava tudo. É um trambolho, assim. A etapa de classificação lá de Porto Alegre é como a daqui? É uma prova teórica, fase única? Tinha prova prática? Não tem prova prática. Certo. Era realmente teórica e currículo, né? E o currículo. E o seu currículo deve ter ajudado muito, né? Ajudou. Também aqui, Ajudou. Teus estágios. Ajudou. Trabalho científico realizado. Eu fiz um PIBIC, que foi aquela questão do aplicativo, né? Sim. E não fiz outros. Monitoria, né? Fiz a monitoria, fiz 2 monitorias, o PIBIC e alguns cursos, assim, pequenos que contaram pontinhos ali. Claro. Mas contou também... o PIBIC, já falei. Foi isso, né? E aí tu fez provas primeiro lá, depois aqui. Tuas primeiras provas foram lá em Porto Alegre? Foram lá, primeiro, acho que foram lá. E aí, como é que tu lidou com a atenção e a realização, assim, de fazer uma prova, já ter outra prova para fazer? Sim. Porque é outra coisa também, de mentalidade mesmo, né? Sim. Como é que tu trabalhou a tua mente para lidar com tantas provas? E o desejo mais forte de passar lá, né? Que ela já tinha isso. Que era latente, né? Sim. Eu acho que no dia da prova em si é um dia muito ansiogênico, assim, para todos nós, né? Mas o que eu tentava mentalizar é que eu tinha feito tudo que eu podia, sabe? Então, assim, tudo que eu podia era no meu ritmo, no meu tempinho, na minha história lúdica e brincalhona de tentar estudar e me divertir com o estudo, mas era o meu jeito, aquele era o meu máximo. Então, eu tentava ver como mais um dia, assim, respirar fundo e pensar, não, é só mais uma prova, eu tenho a vida inteira, eu sou jovem,
E tentava pensar nesse jeito, assim, se não passar, tá tudo bem também. Tem prova todo ano. Tem prova absolutamente todo ano me esperando. Não é fácil, não é tão simples assim do jeito que eu tô falando, mas eu tentava mentalizar desse jeito, né? Porque realmente não é fácil. Não é fácil. E quem passa pelo processo da preparação, Martina tá passando por todo esse processo, sabe que é muito complicado, porque você quer a sua recompensa no final, Sim. né? Mas, assim, um ponto muito positivo, assim, perfeito na sua jornada é você chegar nesse momento com um senso de merecimento. Eu fiz tudo, né? que eu podia, dei o meu melhor, né? Dei o meu melhor, do meu jeito, utilizando as melhores estratégias para mim. Foi o que deu certo. E tô com a cabeça tranquila que eu dei o meu melhor no processo. Que isso é o mais importante da história. Porque mesmo que você não passe, você sabe que você fez o seu melhor nas condições que você tinha. Sim. Né? Nesse contexto onde você estava. Sim. E que, na verdade, o resultado não vai ser, assim, a sua aprovação em si. Mas o resultado foi o teu sucesso de ter feito tudo aquilo que você fez. Exato. E isso é muito bom. E isso já é sensacional. A gente tem que, tem que falar sobre isso também, sabe? Porque para quem não passa, parece que é o fim do mundo, parece que não sou bom o suficiente, não sou bom para passar bom o suficiente para passar em outro estado, mas na verdade não. Entenda, compreenda tudo aquilo que você fez e que foi muito bom. Sim. E isso serve para um próximo ano, para você chegar ainda melhor nesse final de ano, nessa nova oportunidade, que todos nós podemos ter uma segunda chance. Sim. Isso, eu trouxe assim, para mim a história muito isso, sabe? Porque eu acho que vai da estrada de cada um, mas o mais importante, assim, que eu queria deixar, né, já que tu entrou nesse tema, é que realmente a gente, infelizmente, a sociedade como um todo, a sociedade médica, ela vem abraçando uma posição de muita hierarquia, uma posição de muita... como é que eu posso dizer? É um ambiente pesado, um ambiente de pacientes doentes, de competição, né? Então, isso, nos últimos anos, eu tenho visto que tem ficado um pouco mais leve, né? Mas, ao mesmo tempo, é um ambiente muito difícil. E se a gente não olhar para o processo como um ganho individual, um ganho diário, assim, poxa, não pensa na escada toda, pensa no próximo degrau, sabe? E o degrau de hoje é meu dia. Hoje é um degrauzinho. E eu subi ele. Eu passei meu dia, não deu para estudar tanto hoje. Tudo bem. Tô pegando forças para o dia de amanhã, para o próximo degrau. E tentar, sem romantizar, curtir o processo. Curtir não é... Ai, tô muito feliz de estudar hoje. Tô muito feliz de ir pra academia. Tô muito feliz. Não é aquela coisa tóxica, positiva. Mas é aquela coisa de... Poxa, hoje eu sou mais do que ontem. Hoje eu fiz o meu melhor. E o meu melhor hoje é 10%. Amanhã é 70%. Amanhã é 30%. E é isso. Tá tudo bem no sentido de que esse processo, a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente nunca sabe. Hoje, a gente só tem hoje essa conversa, nossos olhares no momento. Esquecendo que tá rolando câmeras aí. Mas realmente a gente só tem esse momento agora. Isso. Então, a gente pensa muito na medicina, resumindo tudo. Na prova, no dia da prova. A gente faz aquele dia virar um big deal, né? A gente faz aquele momento virar um terror. Não pensa naquele momento, pensa no teu desafio agora, hoje. O teu desafio é levantar, estudar, ir pra academia, viver, conversar, jantar, abraçar teus pais. Porque para que adianta o final se a gente não olha para o processo, né? Então, meu conselho seria isso, curtir cada segundo. A gente se apaga como estudante de medicina no vestibular, né? A gente só vive aquilo, meu Deus, matemática, física. A gente se apaga. E eu vejo as pessoas se apagando, os estudantes se apagando hoje. Perdendo sua identidade mesmo, né? Perdendo a identidade. E aqui é um programa muito incrível. Isso que vocês fazem, de poder conversar com outras pessoas e poder passar isso, é surreal. É muito lindo o que vocês fazem aqui. E eu queria pegar essa oportunidade para dizer isso. Cuidem de vocês. Cuidem cada dia. O estudo é
sensacional, é muito importante. A gente tá aqui onde a gente tá por conta de que a gente fez medicina, né? Todas nós 3 aqui. Mas olhar com olhar gostoso, tentar deixar mais leve a rotina, tentar deixar mais leve o estudo, faz com amigos. Eu não rendo com amigos. Bota aquele negócio do despertador. Vamos, fica aí, eu fico aqui, vamos estudar 50 minutos. Nem que seja virtual. Nem que seja virtual, qualquer coisa. Faz uma coisa gostosa, aproveita teu dia, porque só tem hoje. É isso aí. É verdade, Gabi. Perfeito. Isso dá um corte gigante. Amei, amo. É isso que a gente tem que levar mesmo. Gabi, e aí, finalizando esse processo, assim, de preparação, né? Que você brilhou aí, falou bem sobre outras coisas, né? Pra gente não ficar só nessa caixinha, né? Sim. Você não é só essa prova, não tem só esse ano. Sim. Enfim. E aí, Gabi fez a prova, foi aprovada em Porto Alegre. Não foi aprovada. Né? 4 aprovações. Sim, não foi aprovada em 4 lugares, no caso, não foi isso? Sim. 4 aprovações e lá, não né? passei aqui. E não passou aqui. Não passei. Realmente era assim. Fica claro que existia um foco muito maior, né, lá. Sim. E tá tudo bem também, as pessoas têm essas escolhas, né? E a gente não... Fica um exemplo claro do quanto a prova daqui é uma prova muito particular, né? Porque você tem 4 aprovações fora e não tem uma aprovação aqui, não é uma coisa tão uniforme. Existe uma particularidade importante da prova daqui de Recife, né? Demais. A prova daqui é uma prova muito especial, é uma prova muito... realmente peculiar. Você precisa estudar direcionado para essa banca, né? Isso mesmo, assim, tem que ter uma direção. Para a prova daqui, minha nota foi realmente ruim, sabe? daqui. E lá eu acertei 80, então, assim, minha nota foi 80 lá, é muito discrepante, assim, eu vi aquilo como algo, no momento, foi dolorido, né? Não passar em casa, não passar em Recife, ao mesmo tempo que meu foco era para lá, mas eu via, poxa vida, eu me dediquei tanto, aquele clique inicial foi isso, né? Me dediquei tanto e para ter uma nota tão baixa aqui, né? Mas é isso, faz parte do processo, fez parte do meu processo. Era uma prova muito particular, né? Que, enfim, não estava vendo os detalhezinhos dali, estava com o olho para os detalhezinhos de lá. E fez parte do meu processo. Então, acerta lá, erra aqui, acerta lá. Enfim, faz parte de todos. Massa. E aí, Gabi, aprovada na residência onde você queria, de clínica médica. Como foi a sensação aí? Gabi, R1 de clínica, fora de casa, longe da família, né? Você já contou um pouquinho do seu contexto familiar. Qual foi o maior desafio aí desse período de residência de clínica, estando fora desse aconchego aqui, da sua cidade, dos seus pais, da sua família, enfim? Meu maior desafio foi não ter, né, um ciclo assim, um ciclo lá, um ciclo uma rede de apoio. Rede de apoio. Não ter rede de apoio foi o meu maior desafio. Mas e a vivência na residência, no primeiro ano de clínica médica lá? Sim. Eu fui muito abraçada, assim, pela equipe. Por ser de fora, tínhamos iguais meus também que eram de fora. Então, foi uma coisa quase intercâmbio, assim. Tinham 2 nordestinos comigo. Então, igual meu, né? Então, também tinha uma outra amiga minha de Mato Grosso. Tinham outras pessoas de fora. Então, a gente se abraçou muito bem. E aí veio a pandemia. A gente não podia fazer nada 2020, fora do hospital. Teu R1? Meu R1 foi 2020. Certo. Então, eu me vi muito só aquilo. A gente viveu intensamente como uma família, meus R-iguais. A gente construiu um vínculo muito, muito legal e foi criando algo talvez mais forte até pela própria pandemia. Porque a gente só vivia no hospital. A gente só tinha a gente. A gente era de fora, então nossos abraços eram proibidos. Então, até entre nós, assim, era algo muito difícil de estar junto, mas ao mesmo tempo a gente tinha que estar, porque estava trabalhando. Então, a gente só tinha gente. Foi um vínculo muito maior. E pensando nesse lado emocional, foi desafiador, né? Foi desafiador. Eu imagino que sim. E no R2, qual foi a diferença de virar R2 de clínica médica? E quando começou essa preparação aí? Você já começou no R2? Você já tinha a visão da cardio? Afinal, temos 2 preparações para serem comentadas aqui. A primeira a gente já falou bastante, foi ótimo. E no R2? A preparação do R2 foi bem diferente, porque eu sempre fui uma pessoa muito de querer tentar fazer muitas coisas, e eu fiz 10 anos de balé e jazz, então
Chegou na R1, eu pensei, eu vou voltar a dançar, vou fazer não sei o quê, vou fazer teatro musical, ao mesmo tempo que já vou fazer um preparatório para a prova, então refleti e parei. Isso no começo do R1, da clínica, né? Calma, Gabriela, não vai dar para fazer tudo. Prioridades. Prioridades. Tudo, Prioridades. Inclusive, assim, eu trago uma coisa muito importante. Tem um livro maravilhoso que me ajudou nessa fase. Eu li no final do meu R1 pro R2, que é A Coragem de Não Agradar, de Shiro Kishimi, que ele fala exatamente isso. Ele fala muito na inteligência emocional, como é que você consegue utilizar isso para a sua estratégia de organização pessoal. E o título é bem clichê, né? Mas é a coragem de você dizer não para muitas coisas que você quer. E foi bem no período que eu li o livro, porque dizer não para muitas coisas que você gosta é muito difícil. Sim. Então, por que isso é tão importante para o preparatório da residência, para as provas? Porque você tem que dizer muitos nãos. Não para coisa, para você, né, inclusive Gabi? para você. E eu digo não, tanto um não para, por exemplo, esse mês eu já fui para muita festa, eu vou ter que dar um não nesse lado para estudar um pouquinho mais, como também dizer um não de não, agora não vou estudar, eu vou descansar, eu vou sair com minhas amigas, vou tomar um chá da tarde, vou ler um livro, vou relaxar. E os dois lados do não, né? E foi aí que eu comecei francês. Olha isso, no meu R1. De clínica, comecei francês. Fiz o curso de teatro musical. Queria estudar geopolítica e queria fazer curso para cardio. Eita. Aí eu pensei, não, Gabriela, não. Aí tive que sair do francês depois de 2 meses. Aí fiz meu curso de teatro musical 3 meses. Depois eu parei. Eu falei, não, foi o momento do não, o momento do livro. Eu falei, vou ter que dizer não para essas coisas e focar realmente na cardio. E aí, questão. Mais questão ainda do que no meu preparatório de clínica. Porque eu não tinha muito tempo. A residência foi mais pesado para mim do que o internato. Foi muito pesado a residência de clínica. Então, o pouco tempo que eu tinha em casa era realmente para fazer questão. E aí eu usei mais ainda. Objetivo, né, Gabi? Isso. Eu não tinha mais tempo para fazer nem post-it. Eu não fiz post-it. Meu estudo foi totalmente diferente. Então, pro R+, era pouco tempo, era muito cansaço, era pós-pandemia, no meio da pandemia. Então, chegar em casa, eu tinha meia hora de questão. Pronto, vou dormir, vou ver um filme, vou relaxar. Mas era meia hora de questão. E eu salvava no iPad as questões que eu tinha errado, né? Era como se fosse um post-it, um caderno de erros, mas na parte digital, né? Então, não consegui mais fazer resumo, não tinha mais tempo para fazer resumo. É outro nível de preparação. Realmente, você precisa se adaptar àquilo, né? Exato. E aí, Gabi, nesse momento, você já tinha algo em mente de onde faria cardio? Porque a gente tem aqui em Pernambuco, né, um dos maiores centros de cardiologia do Norte e Nordeste, até do Brasil. E aí, eu soube que você recentemente esteve no Procap, né? Fazendo um estágio. Voltou pra terrinha, Voltou né? pra terrinha, massa, né? sim. Como residente de fora, já na cardio, voltando pra terrinha, deve ter sido massa. Sim. E aí, nesse momento de residência no 2º ano de clínica, preparação para cardio, existia algo já direcionado para continuar em Porto Alegre? Ou existia algum desejo de voltar? Como é que foi essa decisão? Sim. Tinha a ideia de ficar em Porto Alegre, nunca foi a ideia de voltar por questão profissional e por essa questão de estar construindo a casinha com meu namorado, né? A gente mora junto há um bom tempo já. E a ideia é levar meus pais para lá, né? Então, mas não era mais uma ideia voltar, né? A vida já estava seguindo por lá. A vida estava seguindo por lá. E eu sempre quis fazer um estágio no Procap. Por isso que eu tô aqui hoje, inclusive. Que maravilha. Usei um mês, né, de 15 dias de estágio e 15 dias de férias para vir para casa. Então, o estágio não poderia ser em outro lugar que não fosse o Procap. Sim. E me apaixonei muito pelo Procap. Tô no R2 da Card e foi a primeira vez que eu consegui rodar no Procap. Me encantei de uma forma absurda. Passei 15 dias na enfermaria de valvulopatias. Surreal, né? É surreal, assim. Falei para a equipe, a doutora Diana, que mulher incrível. Meu Deus do céu. Doutora Diana, Adriana, doutor Flávio. Uma equipe, assim, surreal. Sabe aquela equipe que vai à beira-leito e
escuta o paciente, fala pros doutorandos que sopro é esse? O que tu escutou? Possíveis, exatamente isso. Isso, sabe? É uma uma experiência, assim, mesmo, até né? pra quem não Isso. gosta, não tem como você para não o se... ensino deles, né? Sim. Também. A forma para o ensino, isso me encanta muito, sabe? Eu pretendo muito ir por essa área de mestrado, doutorado e ir para a parte acadêmica, né? De aula e tudo mais. E a forma que eles passavam em saber-a-leito com o paciente e com os estudantes era incrível. É incrível, né? Então, plantou, assim, uma semente E é um serviço que incrível. realmente não deixa nada a desejar, O né? quê? Gente, assim, ó, minha maior certeza era que eu queria fazer cardio no Procap, né? Só que como surgiu Claro, amores, né? claro. Vida pessoal. Outras coisas da Coisas vida, da vida. terminei realmente indo pro sul, assim. E me apaixonei também, houve amores no sentido do meu namorado, Sim. amores no sentido de me apaixonar pelo hospital, pelo Moinhos, né? Pra parte da clínica em si, e pensar em fazer, em seguir lá, né? No Moinhos a parte da cardio. É no mesmo hospital, então, Gabi? Que Não, você faz cardio? não é. Como foi essa Mulher. escolha aí? Aí vem a história. Senta aqui lá na história. Conta aí Vou pra dar um gente. gole de água. Deu uma gole de água. Vamos deixar nossa convidada tomar água, né? Sim, vamos. Só fazer uma pergunta. Eu vou propor uma coisa nada a ver com o momento, mas eu vou propor um brinde, porque a gente Olha só tem aí. hoje. Um brinde. Vamos brindar, brinde de água. Já que eu vou dar um gole de água, dá um gole em conjunto, né? Com certeza. Aí eu tava querendo. Lembrando que a gente Também. só tem hoje mesmo. Então, Celebrar o hoje, né? Vamos é. celebrar o hoje. pra marcar a mensagem. Perfeito. Mas, enfim. Foi um processo, um período muito difícil pra mim, porque, assim, ó, a verdade é que eu queria muito fazer cardio no Moinhos de Vento, porque eu era apaixonada por aquele hospital, eu sou apaixonada. Hoje, assim, eu tenho a honra de estar lá ainda, vou contar, mas eu queria muito fazer cardio lá. Eu sempre achei o Instituto de Cardiologia sensacional, muito bom, mas meu sonho era continuar no Moinhos, porque era confortável, porque eu conhecia todo mundo, a gente chegava na emergência, todo mundo conhecia todo mundo, sabe? E era um hospital muito acadêmico, assim. Então, todo mundo sabia que eu queria cardio lá. E houve um problema na hora da prova. Eita, conta aí. Adoro essas histórias Detalhes, peculiares. perrengues. Gente, assim, ó, esse perrengue foi difícil pra mim, porque todo mundo do hospital sabia que eu queria cardio do Moinhos. Assim, na emergência, as técnicas de enfermagem, Gabi, a prova é amanhã. Aí eu, vai dar certo, torce por mim. E aí, todo lugar que eu passava, eu falava, torce por mim, torce por mim. Então, tava todo mundo sabendo que eu queria fazer cardio do Moinhos. E nisso, eu tinha me juntado com minhas amigas, a gente tinha feito inscrição, isso antes da prova, né? A gente tava estudando, cada um para sua especialidade, uma queria gastro, reumato, eu cardio. E a gente se inscreveu, mas no dia da prova, eu me arrumei, escovei os dentes, me organizei toda, fui botar meu CPF para saber minha sala que eu ia fazer a prova, né? Eu tô nervosa. Eu também, sei. quero saber essa história. Eu descobri que eu não tinha sala. E daí eu não entendi. Que assim, você não tem inscrição. Só que eu tinha feito uma inscrição com as meninas juntas, né? E de todo mundo, quem tava mais enlouquecido, assim, pra passar na cardio, assim, pra passar no Moinhos especificamente, era eu. Uma queria passar mais aqui, outra queria passar mais em tal lugar. Nervosa. E eu não tinha CPF. Eu descobri que o pagamento foi finalizado, mas como tinha a prova do INCOR, era no mesmo dia que a do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, e também tem a história da banda, né? Eu já estava lá há muito tempo, eu não queria sair de Porto Alegre. Entre São Paulo e Porto Alegre, eu preferia passar no ICFUC, que é Porto Alegre, e não no INCOR. Certo. Então, como eu já tinha me matriculado na inscrição das duas, e eu vi que ia bater no mesmo dia, eu liguei para a Latam, cancelei minha passagem para São Paulo, e tirei meu dinheiro de um banco que eu tinha pago, passei para o outro. E nisso, como foi no mesmo dia, era um feriado, não tinha me tocado, que foi o mesmo dia da inscrição da Higgs, que é a prova do Moinhos. Certo. Resumindo, não foi efetivado o pagamento, eu não fui notificada. Ai, não acredito. E eu não sabia. Eu descobri no dia da prova que o pagamento não foi efetivado porque era um feriado, tanto que até eu tinha me juntado com as meninas, a gente tinha conseguido se juntar por conta disso, né? E depois eu fui linkando as histórias e eu sou bem capricorniana, assim, minha agenda é super organizada. Eu tenho assim, ó, tinha um checklist na época, assim, de
hospital tal, cheque, inscrição, currículo, material, tudo organizado. Então, imagine uma capricorniana descobrindo no dia da prova. Dia da prova. O sonho da vida, que era passar. Você não ia poder fazer a prova. Não ia poder fazer. Então, eu não fiz. Eu chorei horrores. E eu pensei, eu realmente agora tenho a chance do Instituto de Cardiologia, né? Então, foi depois da prova. Então, chorei horrores, fiquei muito mal. Dava tempo de se inscrever? Ou tu já estava Não, eu já tinha inscrito. Beleza. E era no mesmo dia que o do INCOR. Por isso que lá de São Paulo, né? E daí, por isso que eu pensei... Meu Deus, então tu teve que assim, ser muito resiliente nessa hora. Porque você tem que entender o que aconteceu, o fato. Você não teve culpa, digamos assim, né? Foi um acontecimento... daqueles momentos da vida inesperados. Sim. Né? Que ou você se afunda naquele sofrimento, ou você sacode a poeira pra cima e vai à luta, porque você tinha uma prova ainda pra encarar, né? Exato. Eu tinha uma prova. Foi? Isso de sacudir a poeira foi depois de 2 dias, porque eu passei 2 dias muito chateada, assim, chorando. Claro. Na lama, assim, aquela bad total. O quê? Fiquei numa bad horrível. E tu tinha quanto tempo pra se recuperar? Acho que era 1 mês, assim, que tinha pra próxima prova, uma coisa assim. É um tempo bom, assim. Relativamente bom. Mas ao mesmo tempo, agora eu tinha que mudar a estratégia de prova e tudo, né? Claro. Eu não fiz a prova que eu queria, não sei nem como é que eu sairia. Exato. Nem quis pegar a prova depois. Mas, enfim. Caramba, difícil. Fiz a prova, terminei passando em 5º lugar no instituto. Eita! E deu certo, assim. É um hospital que eu tô aprendendo bastante. Parece que era pra ser, né, Gabi? E o mais engraçado eu tenho essas impressões. Eu tenho certeza que era pra ser, porque hoje eu tô no Moinhos por conta disso. Se eu fizesse residência de cardio lá, eu não ia poder ser contratada. Hoje eu sou contratada como clínica médica na emergência, né? Hoje eu trabalho na emergência porque eu não sou residente. Se eu fosse residente da cardio não teria lá, essa oportunidade, né, eu jamais seria contratada no Moinhos. Então hoje eu tô nos 2, na verdade, né? Caramba! Eu sou residente no Instituto de Cardiologia, mas sou contratada na emergência. Então, aquela coisa... A vida tem seus caminhos, tá né? Vendo? Eu acredito a gente não entende quando uma porta se fecha na vida da gente, né? Sim, eu acredito muito... aceito e super apoio a religião de cada um. Mas eu acredito muito em Deus. Oficialmente, assim, eu sou católica, mas tenho lido muito sobre budismo e foi um momento muito introspectivo para mim como pessoa, esse evento, sabe? E também teve uma questão de burnout nessa etapa, de muito cansada, exausta, da residência, do estudo e a questão de perfeccionismo de capricorniana mesmo. Então foi uma fase bem difícil, assim. Bem difícil. Gabi, como é que tu lidava, assim, como é que você trabalhava a sua mente? Tem a história da religião, Sim. Né? Você tem, enfim, essa força dentro de você, mas tem alguma outra coisa que você fazia? Sim. Conta mais. E que tem a ver com a residência, né? Sim, tem a ver com a residência. Eu fui convidada, meus preceptores de antemão da clínica, eles são músicos. Isso pra mim era uma coisa muito maluca, né? Qual é a residência que, assim, poxa, eu nem queria fazer medicina e eu entrei na residência onde os preceptores são músicos. Eu não queria fazer medicina porque eu queria fazer música e, por coincidência do destino, eu parei na residência onde eles são músicos. E nisso, eventualidade, eles me chamaram para conhecer o ensaio deles e é uma banda beneficente, se chama First Aid Medical Band. Sigam massa. a gente. O arroba é esse? O arroba é esse, First Aid Medical Band. E é uma banda beneficente, todos os shows arrecada dinheiro para uma instituição. Então, por exemplo, o último show foi para Bichos de Rua, que é uma instituição que cuida de cachorrinhos de rua. Muito massa. A penúltima foi para o INAVE, que é uma instituição de pacientes cegos que fazem muito assim para a sociedade, sabe? Enfim. E nisso eles me convidaram para participar de um ensaio, terminei ficando na banda e hoje eu toco com eles. Para mim é completamente surreal estar ali com meus mestres, meus preceptores, que hoje são meus amigos e digo família, né? Para mim é incrível isso e questão de destino, acredito eu. E mais uma vez
acho que com certeza Deus também. Colocando a música Sim. no teu destino durante Sim. a residência de clínica Sim. médica. E agora na cardio, né? Sim, de alguém que não ia fazer medicina, ia fazer música. Realmente é incrível, Gabi. Que história massa. Sim. Bonita, Maluca, né? bonita de Uma se história contar. muito maluca. Demais, Agora, Gabi. fala então teu primeiro dia de R1 de cardio. Como Ah, é que foi? As expectativas, né? Porque expectativas. existia alguma expectativa para um outro lugar. sim. E aí, Gabi? Foi diferente, assim, porque lá no hospital, no Moinhos, querendo ou não, eu entrei como a namorada do Gabriel, né? Então, porque Gabriel era meu R+, né? Você já tinha ido lá como Isso. namorada dele? Então, querendo ou não, eu fui muito bem recebida, não só porque eles são incríveis, mas porque também Gabriel é uma pessoa, não é puxando saco, mas... Olha aí, amor. Não é puxando saco, ele é uma pessoa muito, muito querida. Paliativista, né? Todo mundo... Quem não é uma pessoa especial? Assim, ele é uma né? pessoa especial, assim. Em Todo sendo mundo paliativista. ama ele no hospital. Então, ele é uma pessoa muito gostosa, assim, de conversar, sabe? Então, eu já cheguei lá como a namorada do Gabriel. E eu fui também muito recebida por isso. E lá no instituto, foi bom no sentido de... Ali eu não tava... Ninguém me conhecia, né? Sim. Então, ali eu tava fazendo a minha história do zero. E eu nunca mais vou esquecer de uma história que Sara me contou, conversou comigo na minha primeira semana da residência. Eu falei isso pra ela, Sara, minha amiga maravilhosa. Hoje ela tá em São Paulo. Eu falei assim, eu sinto isso de que eu cheguei sendo a namorada do Gabriel aqui no hospital. E ela disse, não, Gabi, aqui é o Gabriel, namorado da Gabi. E não ao contrário. Pra mim, Gabriel, ele é o namorado da Gabi, não ao contrário, né? Então, depende muito da perspectiva. Sim. Mas essa chave virou muito nesse quesito, de que eu entrei no lugar onde eu não conhecia ninguém, não tinha nordestino, não tem nordestino nenhum na minha turma da cardiologia. Caramba. Isso pra mim também foi muito difícil. Eu ia, inclusive, perguntar alguma coisa. Já é a segunda vez que Gabi toca nesse ponto, né? Uhum. E aí eu fiquei super curiosa de Sim. querer saber, Gabi, se existiu algum tipo de... Da sua parte, ou então da parte dos outros, de diferença de tratamento, se você já foi constrangida em algum momento, não no ambiente da residência em si, mas fora daqui. Porque eu percebi já, esse tempo que eu conheci Gabi, né, que ela é muito Sim. barrista. Eu sou barrista, recifense, pernambucana. Sou assim. E aí? Como Minha é que... terra, ninguém E mexe. o nosso sotaque é muito característico, Muito. né? Quais foram as Como foi dificuldades? esse, assim? O que Ai, você minha enfrentou gente. aí que você sofreu por lá? Eu, particularmente, presenciei muitas piadas inadequadas, assim. Mesmo de pessoas que eu gosto muito. Caramba, De difícil. pessoas que não veem aquilo. Muitas vezes, eles não veem aquilo como maldade. Mas imitando o sotaque, de um jeito quase pejorativo, mas brincalhão. Sabe aquela sutileza que não é legal. E não tinha isso na minha clínica médica, sabe? Entendi. Então, sim, presenciei. Isso foi uma dificuldade, né? Queira ou não queira. É uma sutileza que eu digo como eufemismo para algo que nenhum nordestino gosta de escutar, né? Nenhum nordestino gosta de escutar. E eu sempre vou bater o martelo de que vou levar a brincadeira, mas não é legal. Não, no fundo, não é legal. Não é fato, legal, né? não é legal. Não é E- legal. E mesmo com isso, assim, você conseguiu, digamos, superar essas dificuldades ao longo Sim. do dia, né? Assim, Sim. das vivências, né? Porque tu, de certa forma, teve que fazer um pouco a mais para provar de alguma forma o porquê você estava ocupando aquele lugar? Ou isso tu não viveu isso? Não nesse sentido de capacidade, assim. Em nenhum momento eu senti essa parte, assim. Duvidar da capacidade, Não, né? não, assim. É mais a questão do sotaque mesmo, sabe? Tá. De capacidade, em nenhum momento eu senti. Graças a Deus, assim, na parte disso não teve problema. Perfeito.
Perfeito. E você está no 2º ano de cardiologia, né? 2º ano. Enfim, acredito que isso já tenha passado também. Sim, isso deve ter sido foi mais no início, assim, um choque. Começo, um choque, Um tudo. choque cultural também. Né, que totalmente. Que eu não tinha sentido no começo, né? Exato. Nos 2 primeiros anos lá, eu não senti nada, assim. E a diferença agora do R2 de cardio pro R1 já tá Como é que você tá vislumbrando aí esse... Chegando realmente a Gabi cardiologista. Eu vejo como a diferença em relação à maturidade de tentar olhar o futuro. A gente nunca consegue olhar o futuro, a gente tenta, né? E aí eu volto para a questão do hoje, porque o que eu posso, como futura cardiologista, tentar olhar meu futuro? Programação capricorniana. Então, minha agenda preenchida com objetivos a curto, médio e longo prazo. Que eu, como futura cardiologista, eu pretendo para o meu futuro? Eu pretendo seguir na parte acadêmica, fazer meu mestrado, meu doutorado, seguir por esse rumo de ensino, que é algo que me encanta muito, desde monitoria, enfim. Desde a faculdade, né? Desde antes. Então, é algo que acende meus olhos muito, né? Então, para chegar lá, o que eu preciso fazer agora, né? Como quase cardiologista, né? Então, estudar. Número 1, eu estou estudando bastante e fazendo um pouco dessa estratégia, a terceira estratégia, né? Que foi clínica médica, passando em cardio e agora pensando na prova, uma sub, né? Ou ainda não decidi oficialmente, mas pensando na questão da prova de título de cardiologia que a gente tem. Não se faz a prova de título de cardiologia assim que você termina cardio. Você tem que ter 1 ano pós-cardiologista. Também não sabia. Então, independente se eu quero ou não fazer, eu tenho a prova de título de cardiologia para fazer ainda. Então, eu sigo o cronograma que eu tenho, né? E tento aproveitar meus estágios. Por exemplo, agora que eu tava com a doutora Diana, na enfermaria dela, em valvulopatias, mergulhei totalmente em valvulopatias, assim. Lá no Procap, né? Uhum. E talvez ela seja culpada por mudar a minha vida. Que legal. Porque eu me apaixonei demais por valvulopatias. Mas enfim, isso é um outro parêntese. Doutora Diana... tá vendo? Está impactando vidas, né? Uhum. E que massa, né? Isso. Mas assim, você só pode fazer, uma dúvida, né, que surgiu, você só pode fazer a prova de sub, de cardio, quando você faz a de título? Ou não tem não. esse vínculo? Não tem. Uma coisa depende da outra? Não tem. Uma coisa é uma coisa... Se você quiser fazer a prova de sub agora, quando finalizar, tudo bem. E depois de um ano, você presta a prova de título, né? Sim. Ô, Gabi, quais são as sub, assim, que a gente tem de opção? Lá onde você tá, que você já nos adiantou que pretende continuar, né? Que pretende, inclusive, levar os pais. Sim. Tem ecocardio, tem arritmia, tem eletrofisiologia, tem valvulopatias, né? Mais um fellow aí, não tem... lá em Porto Alegre, pelo menos, não tem residência de valvulopatias. Tem cardiointensiva. Nessa pegada, desde que eu decidi realmente ir para cardio, na clínica médica, pontualmente na clínica médica, eu me apaixonei pela intensiva, né? Então, foi um pouco o meio termo entre cirurgião e clínica. Verdade, né? Sim. Então... Acabou encontrando um ponto. Isso é aquela coisa de pacientes mais graves, com difícil manejo, IC avançada. E talvez por isso que eu tenha me encantado tanto com o estágio de valvulopatias daqui do Procap. Sim. Porque é um paciente muito massa de manejar. É um paciente... A fisiopatologia é linda, sabe? Aquela coisa que brilha os olhos de ver, de aprender, enfim. Mas aí, não sei, agora eu tô decidindo. Está no momento um limbo aí. Tô no limbo ainda do que eu vou fazer. Mas minha certeza é mestrado, doutorado e a vida à parte, né? Seguir com a música e em algum momento, próximo ano, eu quero fazer um curso de sommelier, porque a vida não é só medicina. Exato. A vida não é só medicina. Fica aí esse recado de hoje, né? Sim. Esse outro conselho para você que está aí do Já outro lado. adiantou um pouquinho a nossa Estudante ou médico, etapa. médica, a vida não é só medicina. A gente tem muita coisa para nos desenvolver, para além da medicina. Sim. Além da residência. Sim. E é massa quando você está aberto a essas portas da vida. A residência te trouxe uma conexão com a música. A residência está me trazendo, por exemplo, para mim, né, pessoalmente falando, essa oportunidade está aqui no podcast. Sim.
para eu me conectar com o meu jornalismo, de Sim. alguma forma, isso uniu. Então, assim, Totalmente. esteja aberto a essas oportunidades, Sim. dentro e fora da residência, que vale a pena. A Isso. gente se torna único Sim. e, assim, a gente leva essas experiências para a vida inteira, né? Não só para a vida, assim, mas para nossos pacientes também. Eu acredito muito que a gente aprende muito com eles também. Cada um tem um mundinho diferente. Aquele alguém é o amor da vida de alguém. Parece meio brega e clichê falar isso aqui, né? Mas é que é muito verdade. Na hora na beira-leito, assim, a gente conversando com o paciente, a gente só tá ali, eu e ele, sabe? Eu e ela. Então, é algo muito... E, assim, o óbvio precisa ser dito. Muito, A muito gente óbvio, mas a precisa gente tem que bater repetir, martelo. Tem que bater o martelo nisso, que a nossa comunicação ali, eu estava lendo um artigo, ela nunca vai ser, digamos assim, estudada a ponto de mostrar as evidências científicas por trás daquela relação que existe entre o médico e o paciente. Você pode mudar o curso natural de uma doença a partir, primeiramente, da sua comunicação. Sim, fundamental. A gente fala sempre muito aqui, né, Tina? Sim. A importância da desenvolver a comunicação ali na beira-leito, que é uma relação única. Sim, né? Que é um estranho confiar inteiramente em outro estranho, que é o médico ou a médica. Imagina a tua vida, tua saúde, tua perspectiva de futuro, de vida, tudo na mão de alguém. Exato. E às vezes a gente... Poxa, assim, eu vejo muito... Aquele paciente pode ser 1% do meu dia. Mas na vida dele, eu sou 100% na vida dele, naquele momento. Sim. Não eu, né? Eu digo... O médico é tudo que ele tem ali a equipe, saúde... Ui, meu Deus. Não, tudo bem. A Making equipe, off. né? Eu bagunçando. A equipe representa 100% da vida dele, Sim, naquele momento que ele sim. está passando, né? E por falar em equipe, a intensiva também traz muito essa questão do paliativo que eu queria, porque eu tenho um pavor de trabalhar sozinha. Eu gosto de equipe, então eu penso muito em intensiva, agora com viés para valvulopatias, mas eu penso muito em intensiva por isso, porque trabalhar em equipe, eu amo olhar para físio e falar para físio, pro físio, o que tu tá achando desse paciente hoje? Me conta o que tu tá achando. A enfermeira chegar para mim e pedir uma ajuda, eu pedir uma ajuda para a enfermeira e para a técnica dizer: o que tu tá achando dele hoje? O que tu acha que a gente tem que fazer com ele hoje? Vamos pensar junto, vamos elaborar junto. Então, isso traz muito na minha forma que eu acredito como se deve trabalhar com um paciente à beira-leito. Como eu gostaria que trabalhasse comigo, se eu estivesse numa UTI, com meu pai, com minha mãe, ou não sem ser UTI, enfim, ambulatorial, qualquer coisa, entendeu? É isso. Gabi, agora chegando mais para essa realidade, você como uma quase cardiologista, né, porque já está aí bem pertinho de concluir, o que é que você acha que é o maior desafio dessa especialidade? Eu acho que desafio profissional, assim, tem muito cardiologista. Tem muito cardiologista. Como fazer a diferença, né, Gabi? Eu acho que a gente tem que caber. É uma coisa que a gente estava conversando antes, sabe? Tem que adaptar, tem que fazer o que gosta. Quando a gente estava conversando sobre aquilo. Tem que fazer o que gosta. É cardio? Ok. Dentro da cardio, o que faz tu ser tu? Esse pedacinho que tá dentro de tu. Desde pequenininha, né? A Martina é a Martina por algum motivo, que só existe uma Martina no mundo, né? Tati também. Então, pega esse teu porquê, né? Sempre começar pelo porquê, na minha visão. Pega esse teu porquê e traz pra tua profissão. O que a Martina, como GO, vai fazendo a diferença na vida de tantos pacientes, que pode ser cada 1% teu. Mas para aquela paciente, 100% da vida dela, o bebê dela vai estar contigo. A saúde dela vai estar contigo. Então, assim, é isso. Eu acredito muito... Eu fugi um pouco da pergunta, né? Mas eu acredito muito nisso. Mas dá para entender. Mas dá para entender. É desafiador isso, né? Encontrar o seu porquê. Muitas vezes o que a gente encontra? Cardio, valvulopatia, beleza. Tá, mas por quê? Isso. Por que você está escolhendo isso? O que é que tem dentro da tua história? Isso. Por que GO, né? E como eu vou conseguir fazer o diferente, né? Ser um diferencial dentro daquilo. E não ser apenas mais um, né? Porque cardiologista vai ter muito sempre. Qualquer especialidade vai ter muito sempre, né? O que traz para tu fazer a diferença dentro da cardiologia? No meu caso, enfim, tem minhas particularidades, meus gostos,
meus desejos pessoais, como é que eu quero que seja o meu dia, né? Meu dia eu quero poder, claro, muitas vezes não dá, né? De jantar com a família, por causa de plantão e etc. Mas eu quero poder estar junto das pessoas que eu amo. Ao mesmo tempo, eu quero mergulhar na parte acadêmica e aprender com estudante, aprender com doutorando, aprender com alguém no internato, com residente futuramente e vice-versa, sabe? Então, eu quero ir para a parte acadêmica. Isso está bem solidificado na minha vida por essa questão pessoal. Mas pode ser que a sua, que está vendo em casa, seja um caminho totalmente diferente e é esse caminho que tu vai seguir. E só tu vai saber. Só vocês vão saber. Então, acho que isso que faz um diferencial dentro de qualquer especialidade, né? Daí vai guiando, né? Vai fazendo o que gosta a partir da sua história, né? Então, acho que é isso. Perfeito. Perfeito. Assim, colocações, eu tô aprendendo muito. Assim. Sim. Mulher, eu também, que vocês dois são maravilhosas. Assim, ó. Gabi, muito. Fala pra gente, né? Fala pra essa pessoa que tá aí do outro lado, vendo ou ouvindo a gente. Que tá com a cabeça assim, meu Deus, quantas coisas. Cara, quanta coisa, né? Pra pensar, pra refletir. Sim. Na minha cabeça. Pois é. Mas assim, eu queria muito que você pudesse nos deixar uma mensagem, principalmente para aquelas pessoas que estão querendo romper fronteiras. Junto com o projeto da Gabi traz muito disso mesmo. Junto com o projeto da residência médica. Porque a residência é um concurso que existem diversos tipos no país. Hoje em dia a gente tem o ENARE, que faz com que você possa vivenciar dentro da sua cidade a prova, né? O ato da prova, mas você pode se mudar. Sim. Enfim, pode ser uma possibilidade que às vezes você nem pensava a respeito. Então, ou então para aquelas pessoas que já querem romper essas fronteiras mesmo e querem fazer prova fora, e querem viver uma nova história do zero, como você fez. Saindo daqui da Faculdade Pernambucana de Saúde, com muito orgulho. Sim, já é uma inspiração para muita gente. Muito orgulho na minha casinha, IMIP, assim, ó. Minha casa número 1 vai ser sempre IMIP. Sempre IMIP, sempre muito FPS. Mais. Do IMIP pro mundo. E eu vou dizer, assim, já que tu tocou no assunto do FPS, hoje, minha forma de lidar com muitas coisas é por conta do PBL, assim. Um ponto que eu nem comentei antes, mas que veio. O PBL, né, enfim, todas as formas de ensino são 100% válidas, mas para mim casou muito bem essa forma de aprender a lidar, aprender com o outro, sabe? Principalmente filha única. Filha única cresce muito sozinha, né? Assim, eu tive que estar junto sempre com minhas amigas, meus primos e crescer junto dessa forma, procurar pessoas fora, né, para crescer junto. E o PBL faz isso com a gente. E, enfim, por isso que eu digo que o IMIP sempre vai ser minha casa número 1. E a festa tô feliz de ouvir isso. Porque também é sentimento compartilhado. Pra quem foi do IMIP, aqui. Pra quem foi do IMIP, sentimento é esse, é né? Muito assim, é né? muito assim, a gente casinha, veste mesmo a camisa e a gente vai levar isso pro mundo, pra né? sempre. Mas, voltando, Gabi, momento IMIPiano. Momento IMIPiano. Desculpa, Bruno. Tem que ter. Mas então, voltando, o que é que você diria para essa pessoa que está nesse processo de preparação para a residência médica e está querendo abrir os horizontes? O que é que você diria de conselho mesmo? Tanto para a preparação dela como para ter coragem mesmo dela seguir em frente. Eu vou usar essa tua última palavra, que é coragem, e vou voltar naquele livro de Shiro Kishimi, para a gente fechar com a mensagem A Coragem de Dizer Não. No caso, A Coragem de Não Agradar, o título. Porque é um título e é um livro que bate muito nessa tua pergunta e responde 100% isso daí. Porque você aprender a dizer não para as muitas informações que chegam para a gente. Hoje em dia a gente está num mundo de muitas informações. Muito, muito imediatista, um mundo muito rápido, fluido, e a gente quer isso, quer aquilo, quer aquilo. E se é teu desejo realmente ir para fora, seja por motivo pessoal, motivo profissional, vai, organiza teu método antecipadamente. Faz a tua organização da forma mais leve possível. Esse é meu recado. Da forma mais leve possível, organizar previamente e aprender a dizer não para muitas coisas. No sentido positivo, né? Não no sentido negativo. Dizer não para o momento de tô muito cansado, vou estudar mais 5 horas. Não, vai descansar. Então, é esse tipo de não que eu tô falando também.
Nossa, muito obrigada, Ah, Gabi. eu amei, Muito amei, obrigada. Gabi. Tua história Muito obrigada. é muito inspiradora mesmo. Sim, sim. Como os caminhos podem se abrir quando você está aberto também a isso. Como a Sim, residência médica com pode certeza. mudar a nossa vida, Totalmente. né? Totalmente. E te fazer crescer. E, assim, Sim. muito linda a sua história, de verdade. Que bom que você veio aqui, porque ela tá aqui, Sim, que bom, né, registrada nesse podcast. Sim, Feliz que você veio. eu agradeço muito, assim, vocês fazem um trabalho muito lindo aqui, que eu tô acompanhando há muito tempo. É quase engraçado ver vocês pessoalmente, porque eu vejo tanto vocês Ai, que massa. por vídeo, né, no Sim. Instagram, online, assim, que ver pessoalmente é como se eu já conhecesse vocês há muito tempo. Então, Afinidade. pra mim é uma honra muito grande mesmo, assim, estar aqui. Muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, obrigada. né? Por Pois ter é, a gente- contado um eu pouco que da sua agradeço história. muito. Obrigada por esse rodízio no Procap, né? Que Sim, permitiu sim, que você sim. estivesse aqui hoje. Sim. Obrigada, doutora Diana, mais uma vez. Por ter nos Maravilhosa. aceitado, Gabi. É isso aí. E que eu tenho certeza, assim, que você vai brilhar, o sucesso dela é certo, e você vai, assim, Amém. se Todos tornar um nós. guia para tantos outros estudantes, Com médicos certeza. e médicas que vão estar no seu caminho e vocês vão se deparar, e pacientes também, Amém. e você vai fazer a diferença. Com certeza. Amém. Sendo Gabi cardiologista, mas primeiramente porque é você, Gabi. Porque sou eu. Gabi, e deixa o seu Instagram aí, porque a Gabi já tem um Instagram É, profissional, né? Já tem aí fotos Diz pra gente poder te maravilhosas. acompanhar, tirar dúvida para quem quiser. Quem Alguém que quiser queira- pode falar comigo, dúvidas sobre o percorrer do caminho, Isso. no que eu puder ajudar, se eu puder te ajudar com 5%, 1% eu já vou estar feliz. Eu acho que é isso. Cardio, Gabriela Nóbrega. Botei o cardio na frente para já dar aquele tom do quase, Já, né? Tô quase lá. Na descrição eu coloco cardiologista em formação, R2 de cardiologia. Perfeito. E é isso, acho que a ideia do Instagram, do meu Instagram pontualmente, é trazer estudos, trazer atualizações, trazer coisa legal dentro da cardiologia, começar a mergulhar nessa parte acadêmica que eu gosto demais de compartilhar com outras pessoas. Então, compartilhem comigo, vamos compartilhar dúvidas, eu tiro dúvida com vocês tiram dúvida comigo, a gente Perfeito. aprende junto, a gente estuda junto. Então, a ideia é entrar no meu Instagram e sentir aquele cheirinho de café quentinho na tarde de estudo, sabe? Ai, amei. Então, Amo. é isso, é um Instagram com café, com estudo. Então, vamos estudar junto. Massa. Muitíssimo Muitíssimo obrigada, Gabi. Episódio Muito obrigada. pra excelência, receber Muito você aqui. obrigada. Prazer, Gabi. A gente já pode dar um abraço? Ah, a gente vai. Vamos sim. Obrigada, É Sou isso, nessa. né, Tina? Foi muito bom hoje. Foi De novo, né? maravilhoso, Mais um mais episódio. experiência, sim. Mais Obrigada a todo experiência. mundo que está nos ouvindo. Muito obrigada, É sempre um prazer. pessoal. Sempre um prazer. Curtam, eu tenho certeza que vocês curtiram daí. Compartilhem. 5 estrelas lá no Spotify, por favor. Mandem para todos e todas que precisam ouvir a história de Gabi. Sim. Que com certeza vão inspirar muita gente por aí, como fez com a gente, né? Com certeza. Demais. E até a É próxima. isso. Até a próxima. Tchau, tchau.